Fala galera, e aí gente, tudo bem? Aqui quem vos fala, Carlos Botelho. É um prazer ter vocês aqui no meu canal, sejam muito bem-vindos. E hoje eu quero tratar com vocês sobre o julgamento que ocorreu no dia 7 de novembro no Supremo Tribunal Federal, que alterou o entendimento da prisão em segunda instância, que prevaleceu de 2016 até 2019. A condenação em segunda instância autorizava a execução provisória da pena, entendimento esse que foi alterado e que a partir do dia 7 de novembro não é mais possível a execução provisória da pena após a condenação em segunda instância. E eu preparei uns slides aqui para vocês me acompanharem, que nós vamos tratar hoje sobre a prisão cautelar e a prisão pena, as argumentações que os ministros utilizaram, em resumo, a favor e contra a execução provisória da pena, e os efeitos que essa decisão trouxe. Vamos lá? Vou colocar aqui os slides, então vocês me acompanhem aqui pelos slides, assim fica bem melhor. Então vamos lá? Como eu havia falado, vamos tratar hoje sobre a prisão em segunda instância no STF, julgamento que ocorreu no dia 7 de novembro. Vamos lá. Prisão cautelar e prisão pena. Quero que vocês saibam, existe uma diferença, não é igual. A prisão pena foi o entendimento que foi alterado, que nada mais é do que a execução provisória da pena. Ou seja, uma pessoa foi condenada em primeira instância, pegou lá 10 anos. E, novamente, em segunda instância, o tribunal manteve a sentença dessa pessoa, condenando o réu em 10 anos. Pelo entendimento anterior, essa pessoa iniciaria o cumprimento da pena a partir da condenação em segunda instância. Ou seja, esses 10 anos de pena, ela já iniciaria o cumprimento da pena. Diferente da prisão cautelar. A prisão cautelar, você só pode ser preso se estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, no artigo 312, da prisão temporária, na Lei 7.960 de 89, e a prisão em flagrante, no artigo 301 a 310 do CPP. A prisão cautelar ela é uma prisão antes do trânsito em julgado. Não vou me ater aqui a explicar cada uma das prisões cautelares, eu quero apenas que vocês saibam que existe a diferença entre a prisão cautelar. A prisão cautelar antes do trânsito em julgado, não é uma prisão que você vai iniciar o cumprimento da pena. Diferente da prisão pena, que foi a alteração do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que somente poderia haver a prisão pena somente após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, quando não houver mais a possibilidade de recurso. Então, o entendimento do Supremo alterou apenas a prisão pena. A prisão cautelar, nada alterou. Prisão cautelar, desde que previstos os requisitos aí, em uma das 3 hipóteses de prisão preventiva ou temporária ou em flagrante, poderá ser decretado. Isso não impacta no cumprimento da pena. Então, vamos lá, continuando. Condenação definitiva. A condenação definitiva ela ocorre quando não há mais a possibilidade de haver qualquer tipo de recurso em qualquer instância. Então aqui não existe a condenação definitiva, não há mais a possibilidade de recorrer. Consequentemente, a gente tem a execução definitiva da pena após o trânsito em julgado da condenação penal. Aí, nesse caso, o condenado já vai iniciar o cumprimento da pena, cumprimento definitivo da pena. E a condenação provisória era o entendimento anterior, que, ou seja, condenado em primeira instância, em segunda instância mantinha a condenação, e era uma condenação provisória, e ele iniciava a execução provisória da pena, porque havia ainda a possibilidade de recurso, de eu recorrer a outras instâncias. Por isso que era uma condenação provisória, uma execução provisória da pena, porque havia a possibilidade de recurso.
Continuando, nós temos aí a argumentação contrária à execução provisória da pena. E os ministros que votaram contra a execução da pena são eles, o Gilmar Mendes, Rosa Weber, Celso de Mello, Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. A argumentação utilizada por eles foi justamente o princípio constitucional da presunção de inocência, esculpido no artigo 5º, inciso 62 da Constituição Federal, corroborando com o artigo 283 do CPP. Vejamos o que dispõe esses artigos. O artigo 5º, que elenca o princípio da presunção de inocência. Ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado de sentença penal condenatória. Ou seja, qual foi o entendimento? Que a execução provisória da pena ela violaria a presunção da inocência, ou seja, o princípio constitucional da presunção de inocência. Então, ou seja, quando o réu, condenado em segunda instância, iniciava o cumprimento provisório da pena, ali estaria havendo uma violação do princípio da presunção de inocência. Por quê? Porque na literal leitura do artigo 5º fala: ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Somente ao trânsito em julgado, a condenação definitiva, quando não há possibilidade de nenhum recurso. Aí a gente tem uma condenação definitiva e, consequentemente, a execução definitiva da pena. Fora isso, o que estava acontecendo? A execução provisória da pena após a condenação em segunda instância, que estava violando o artigo 5º. Por quê? Porque somente será considerado culpado, ou seja, estava considerando culpado o réu a partir da condenação em segunda instância. Foi essa a argumentação utilizada pelos ministros que votaram contra a execução provisória da pena. Corroborando com essa tese, com essa argumentação, temos o artigo 283 do CPP, Código de Processo Penal, que dispõe: ninguém poderá ser preso em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, ou no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. O que isso quer dizer? O artigo 283, ele diz que somente poderá acontecer a prisão antes do trânsito em julgado quando for prisão cautelar, que são aquelas prisões anteriores que nós vimos: a prisão preventiva, a prisão temporária e a prisão em flagrante. Somente nessas hipóteses, desde que presentes os requisitos, poderá ser decretada a prisão cautelar, não sendo possível iniciar o cumprimento provisório da pena a partir de uma condenação em segunda instância. Portanto, a argumentação utilizada pelos ministros que votaram contra a execução provisória é que o artigo 5º e o artigo 283 do CPP não permitem a execução provisória da pena, mas somente pode haver a possibilidade de prisão cautelar antes do trânsito em julgado, porque a prisão provisória fere o princípio constitucional da presunção de inocência. Argumentação favorável à prisão em segunda instância. Os ministros que votaram a favor da execução provisória da pena foram os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e a Carmen Lúcia. Qual foi a argumentação utilizada por ele? O equilíbrio da presunção de inocência, ou seja, a presunção de inocência ela não é absoluta, ela é relativa. Por quê? Quando nós estamos tratando das instâncias ordinárias do processo criminal, a gente tem a primeira instância e a segunda instância, instâncias ordinárias, que nós discutiremos matéria de fato e matérias de prova, conteúdo probatório. E no recurso da primeira instância, de sentença de primeira instância, para a segunda instância, o recurso possui efeito suspensivo, via de regra. Coisa que no RESP, recurso especial ao STJ e o recurso extraordinário ao STF, discutem apenas matéria de direito e não possuem efeito suspensivo, ou seja,
Em primeira instância, quando há uma condenação, sai uma sentença condenando o réu, há um exemplo, a 10 anos de regime fechado, a uma pena de 10 anos, o réu recorre, ocorre aí o efeito suspensivo da condenação. Ou seja, o efeito da condenação, o efeito da sentença condenatória fica suspenso até o resultado da segunda instância. Coisa que na segunda instância, o recurso do RESP-RE, não há o efeito suspensivo. Há apenas o efeito devolutivo, ou seja, a matéria devolvida ao tribunal para que ele possa analisar apenas a matéria de direito. Então, por isso que nessa hipótese, os ministros votaram pela argumentação de que cabe prisão provisória após a condenação de segunda instância, pois aqui finaliza-se toda a matéria de fato e de provas, onde na terceira instância, STJ e STF, será discutido apenas a matéria de direito. Então foi por isso um dos argumentos dos ministros que votaram a favor da execução provisória da pena. Continuando, a decisão do STF vincula os demais tribunais? Sim. Aqui a gente tem uma ação declaratória de constitucionalidade, que foi declarado a constitucionalidade do artigo 283 do CPP, que tem um efeito vinculante, que vincula todos os demais tribunais. E também tem o efeito erga omnes, ou seja, efeito este que vale para todos, não só para o caso concreto. Se valesse apenas para o caso concreto, teríamos o efeito interpartes. Mas a ação declaratória de constitucionalidade, ADC, tem efeito vinculante e erga omnes. Falando sobre um breve histórico da prisão em segunda instância, já temos aí uma discussão um pouco antiga, né? Que até 2009 existia a possibilidade de execução provisória da pena. De 2009 a 2016 houve uma mudança de entendimento, onde não houve mais a possibilidade de execução provisória da pena. De 2016 a 2019, até novembro, houve a possibilidade de execução provisória da pena, e o entendimento atual é que não há mais a possibilidade de haver a execução provisória da pena. Então, ou seja, essa discussão não é uma discussão de hoje, que começou em 2016, é uma discussão um pouco antiga, que vem lá de 2019, em relação à possibilidade da execução provisória da pena. Então, senhores, voltando aqui, vimos um caso bem emblemático, o caso do ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula, ele foi condenado em primeira instância, foi condenado em segunda instância, e quando ele foi condenado em segunda instância, foi determinado o cumprimento provisório da pena, ou seja, a prisão-pena. Então ele já estava em cumprimento de pena, a partir da condenação em segunda instância já tinha iniciado o cumprimento da pena, porém, com a alteração do entendimento do Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente foi solto, porque ele somente estava em cumprimento provisório da pena. Cabe ressaltar que não irá acontecer a soltura automática de todos os presos que encontram-se em prisão provisória. Será analisado caso a caso. Se uma pessoa estiver em cumprimento provisório da pena, provavelmente ele seja solto. Porém, se ele estiver em prisão cautelar, seja ela uma preventiva, ele continuará na preventiva. Mas o que poderá também ocorrer? O réu está em prisão, em cumprimento de pena provisório, porém foi verificado que estão presentes os requisitos de uma prisão preventiva, consequentemente o juiz poderá decretar a prisão preventiva do réu. É uma coisa que deve-se deixar bem claro. Cada caso será analisado para ver se estão presentes os requisitos de uma prisão preventiva. Se estiverem presentes os requisitos, será decretado. Caso não,
permanece o entendimento que permanece, se ele tiver em cumprimento provisório da pena, será solto. Se ele tiver em preventiva, nada altera, continuará na preventiva. É muito importante também a gente lembrar que o entendimento hoje é da proibição do cumprimento provisório da pena. Porém, esse entendimento poderá ser alterado. Por quê? Um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, está hoje com a idade de 74 anos. E a gente sabe que quando ele completar 75 anos, haverá a aposentadoria compulsória desse ministro, porque ele atingiu a idade limite para ele permanecer no Supremo. Então, dependendo de qual será o ministro que seja indicado, futuro ministro a ser indicado no Supremo, se ele tiver uma posição contrária ao Celso de Mello, que no julgamento do dia 7 de novembro votou contrário à execução provisória da pena, se o possível ministro tiver um entendimento diferente, for favorável ao cumprimento, à execução da pena em segunda instância, teremos a possibilidade de ter uma mudança de entendimento. Mas hoje o que vale é a proibição do cumprimento provisório da pena em segunda instância. Somente após o trânsito em julgado haverá o cumprimento definitivo da pena. Antes do trânsito em julgado, cabe prisões cautelares. E isso o STF nada alterou. Prisão cautelar, desde que presente os requisitos de uma prisão preventiva flagrante ou temporária, poderá ser decretado pelo magistrado. Então, senhores, hoje eu queria tratar sobre esse tema, o julgamento do dia 7 de novembro, que alterou o entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação à execução provisória da pena. Você que gostou do vídeo, dá o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e ativa as notificações para você descobrir, ficar sabendo dos próximos vídeos que eu venho lançar no meu canal. E até a próxima!